Saudações, meus amigos, minhas amigas, muita saúde para vocês. E hoje, aqui no Porquê Doutor, nós vamos falar sobre uma doença bastante conhecida mundialmente e com impactos profundos na vida das pessoas. Nós vamos falar sobre o diabetes, que vocês poderão compreender de uma forma bastante simplificada muito sobre essa doença. Então venham conosco para mais esse vídeo. Bom, para começar, é importante saber que o diabetes é uma doença de impacto muito grande. Nós temos mais de 550 milhões de pessoas no mundo inteiro portadores dessa patologia e no Brasil em torno de 15 milhões. E como nós vamos falar no decorrer do vídeo, por ser uma doença silenciosa, muitas pessoas nem sequer desconfiam que estão com diabetes. Então esse número tende a ser muito maior. Uma doença de grande impacto na saúde pública, pois pode trazer várias consequências àqueles que têm ela e não tratam de uma forma correta. Então vamos saber agora um pouco mais sobre os tipos de diabetes, as comorbidades, as complicações, enfim, várias informações para que vocês possam ficar antenados com relação a esse tema de hoje, o diabetes. E o que é o diabetes, meus amigos, minhas amigas? Para entender dessa doença, a gente tem que saber a fisiologia dela. Todo mundo sabe e reconhece o diabetes como aquela doença que o açúcar no sangue está muito elevado. Mas o que provoca essa elevação do açúcar, da glicemia? E para entendermos melhor, a gente vai falar sobre dois principais hormônios que são responsáveis pela regulação do açúcar no nosso corpo. O primeiro é a insulina. A insulina é um hormônio que é secretado e fabricado no pâncreas pelas células específicas, as células beta do pâncreas, e elas servem principalmente para que elas façam com que o açúcar que está na corrente sanguínea entre dentro das células. E ela funciona como se fosse uma chave nessa entrada do açúcar nas células. Ela promove, então, essa entrada e faz com que os níveis de glicemia, de açúcar no sangue diminuam e o açúcar, então, possa entrar dentro da célula para que sirva de substrato energético. Ele vai ser usado pelas nossas células como energia. Já o glucagon é um hormônio contrarregulador da insulina e ele também é fabricado no pâncreas por outras células do pâncreas, as células alfa do pâncreas. E ele vai agir principalmente quando a nossa insulina está baixa, logo ao acordar, em momentos que a gente está em jejum prolongado, e ele vai fazer com que o fígado libere açúcar que estava estocado lá, assim como o açúcar nos nossos músculos e em outros locais do nosso corpo, fazendo então com que o açúcar no sangue ele aumente. E essa regulação então que é realizada entre esses dois hormônios, que vai fazer com que esse açúcar, esses níveis de açúcar permaneçam ali controlados e equilibrados ao longo do nosso dia, fazendo com que a gente possa desempenhar nossas atividades de uma forma bastante completa e segura. E quando há então uma desregulação desses hormônios, principalmente a gente vai falar da insulina, que aí a gente começa a entender um pouco mais sobre o diabetes. Então agora a gente vai falar sobre os tipos de diabetes, são vários tipos, mas a gente vai focar principalmente no diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. São vários outros tipos, como a gente falou, mas vamos entender principalmente sobre esses dois principais tipos. E para começar, vamos falar sobre o diabetes mellitus tipo 1, que ocorre nas crianças e nos jovens. E essa doença vai acometer essa faixa etária principalmente porque está ligada com a falta da produção correta da insulina, que é fabricada pelo pâncreas. Começa a ocorrer falhas nesse processo, principalmente por uma questão da autoimunidade, onde o sistema imunológico do paciente começa a atacar as células do pâncreas e vai prejudicar então assim
a produção da insulina, ou também de uma forma idiopática, que é quando a gente não consegue identificar a causa desse diabetes mellitus tipo 1. E é muito complexo porque normalmente a abertura de quadro nesses casos é bastante grave. Existem vários sintomas que começam a apresentar nas crianças. As crianças começam a ter uma vontade muito grande de beber água, uma diurese, uma vontade de urinar muito grande, começam a ter também uma fome muito elevada. E quando isso acontece, a questão já está com uma gravidade bastante importante, e se não for se a gente não conseguir fazer uma intervenção adequada, a gente pode ter consequências muito graves para esses nossos pacientes, que são, na sua maioria, crianças, e a gente sabe que as crianças têm uma dificuldade muito grande em passar para a família, para os pais e também para os médicos o que estão sentindo. Então a gente precisa ficar bastante atento para o diagnóstico do diabetes do tipo 1 nas crianças e nos adolescentes. Já o diabetes mellitus tipo 2 vai começar em fases mais tardias das nossas vidas. E ele é caracterizado não pela falta da insulina, mas principalmente pela ausência da insulina conseguir fazer o seu papel de forma adequada, que é aquele papel que nós falamos anteriormente, fazer com que o açúcar que está na circulação sanguínea ele entre dentro das células. Então não é uma falha inicialmente na produção de insulina pelo pâncreas. Vai ocorrer numa fase mais tardia da vida e o mais importante é que é uma doença de evolução gradual e, na maior parte das vezes, assintomática. O paciente vai ter a doença se desenvolvendo ao longo dos anos, não vai sentir nada, vai achar que está tudo bem e vai poder apresentar complicações muito importantes que a gente vai falar agora. Esse açúcar que está circulando no nosso sangue com taxas elevadas, ele vai trazer muitos problemas, várias reações químicas que vão prejudicar principalmente a nossa circulação e a partir dessa situação vai chegar em vários órgãos. Então nós podemos ter principalmente as alterações ligadas ao sistema nervoso, a gente pode ter o desenvolvimento de doenças coronarianas, ou seja, pode contribuir para o infarto agudo do miocárdio, para o acidente vascular cerebral, mas também pode atingir vários outros órgãos. Então a gente tem no rim a nefropatia diabética, a gente tem nos olhos a retinopatia diabética e nos nossos nervos, que estão por todo o nosso corpo, a neuropatia diabética. E todas essas são alterações bastante graves, já que uma vai implicar numa disfunção renal, podendo levar o paciente até a realização de uma perda total de função renal e diálise. O paciente pode ter problemas muito sérios com a visão, perdendo a visão, e também pode ter problemas com os sentidos, né, a sensibilidade que ele tem no corpo, principalmente nos pés, fazendo com que esse paciente muitas vezes se machuque, ele não percebe que se machucou porque não tem uma sensibilidade dos pés muito grandes, fazer a formação de úlceras, essas úlceras sofrerem infecções, e inclusive a gente vê uma coisa que acontece muito com diabéticos descompensados e que não trataram de forma correta as amputações. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês veem quanto que é importante o diabetes. A gente necessita fazer um diagnóstico precoce dessa patologia para que a gente possa agir de uma forma adequada e evitar essas terríveis complicações que são marcantes nessa patologia, nessa doença. Por ser essa doença tão expressiva, então surgiram vários tratamentos, esses tratamentos eles evoluíram ao longo do tempo. Quanto no diabetes mellitus tipo 1, que falta insulina, o tratamento é a reposição dessa insulina de uma forma exógena, de uma forma de fora.
Então, o que o paciente tem que fazer? Ele tem que fazer as aplicações das insulinas. E essas insulinas, elas sofreram muitas alterações e desenvolvimentos ao longo do tempo. Hoje são muito modernas e fazem um controle bastante adequado da glicemia no nosso organismo. Já para o diabetes mellitus tipo 2, principalmente no início da doença, a gente pode fazer um tratamento por via oral, com medicações que vão favorecer a entrada do açúcar nas células, que é aquele problema que a gente citou, fazendo com que esse açúcar, então, da corrente sanguínea, ele diminua e o paciente não necessite usar a insulina, principalmente nas etapas iniciais do tratamento. Mas esses pacientes também podem, no decorrer da doença, por uma falência da produção de insulina, depois de decorrer bastante tempo, necessitarem do uso da insulina também. Então é isso aí, meus amigos. Essas informações sobre tratamento e sobre a evolução fazem com que a gente tenha bastante esperança de fazer o tratamento correto e impedir o desenvolvimento do diabetes no nosso corpo. E independentemente se for diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, é importantíssimo a questão dos hábitos de vida. Temos que ter a rotina de fazer exercícios físicos diariamente, uma boa alimentação, evitar a obesidade, o tabagismo, o etilismo, o uso de álcool com frequências muito grandes, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma chance muito menor de desenvolver o diabetes. E todo mundo pensa que a hora que a gente fala em comida é só doce que os diabéticos não podem comer. Mas não é só o doce, meus amigos e minhas amigas. Nós temos que também pensar em toda fonte de carboidrato. Ou seja, a gente tem que lembrar da macarronada, da pizza, dos pães e saber que todos esses alimentos ricos em massa e em carboidratos podem contribuir de uma forma muito contundente para o desenvolvimento do diabetes. Então não vamos pensar só na alimentação saudável, vamos lembrar também de ter uma vida saudável com relação ao exercício físico e também evitar abusos. Que assim, com certeza, a nossa saúde vai agradecer e a possibilidade dessa doença se aproximar da gente vai ser muito menor, garantindo qualidade de vida aí para todos nós. E eu espero que vocês tenham gostado bastante dessas informações, tenham ajudado vocês a compreender sobre essa doença tão importante e tão perigosa. E agora eu vou fazer uma pergunta para o meu amigo Fábio. Ficou alguma dúvida, Fábio? Bom, doutor, tem uma pessoa próxima, gestante, que está com diabetes. Por que isso é possível, doutor? Fábio, uma pergunta bastante pertinente. Ocorre muito essa situação que a gente chama de diabetes gestacional. A mulher, quando entra na gestação, ela tem várias alterações hormonais, porque a gente sabe que tem um concepto dentro dela e ela tem que garantir a viabilidade deste bebê que está ali dentro sendo nutrido. Várias situações então vão contribuir para que não falte o açúcar para o desenvolvimento desse bebê. E isso pode contribuir em algumas mulheres para o desenvolvimento da diabetes gestacional, que é quando a gestante passa a ter níveis de açúcar no sangue muito altos. É uma situação bastante complicada, tem que ser acompanhado de uma forma muito perto por o profissional ginecologista obstetra, muitas vezes até na gestação de alto risco, para poder preservar tanto a mãe quanto o bebê. E a gente sabe que a gestante que desenvolveu o diabetes mellitus gestacional, o diabetes gestacional, ela pode ter uma chance muito maior de desenvolver o diabetes mellitus tipo 2 depois que terminar a gestação, depois que tiver o bebê. Então a gente tem que ficar bastante de olho nas gestantes também. Fábio, eu queria dizer mais uma coisa, com relação à importância que a gente então tem, diante de tudo isso que a gente falou, de fazer os exames
preventivamente e periodicamente para fazer a identificação do diabetes. São exames bastante simples, normalmente são exames realizados através do sangue. A gente faz a glicemia de jejum, pode fazer a hemoglobina glicada, a dosagem de insulina, enfim, o médico vai saber determinar quais são os exames mais indicados para você, para fazer essa prevenção, né? E também para aqueles que são diabéticos, fazer o acompanhamento da doença ao longo do tempo. Vamos só lembrar, então, da importância que tem da gente estar sempre fazendo o acompanhamento médico rotineiro para que a gente tenha preventivamente a chance de evitar uma doença como é o diabetes que a gente está falando agora. Bom, vamos terminando por aqui mais um Porquê Doutor, e nós esperamos que vocês tenham apreciado o nosso conteúdo, tenham aprendido bastante, e agora com essas informações saibam como diferenciar o diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, o diabetes gestacional, e que isso possa fazer com que você se previna sempre para que não tenha essa doença tão prejudicial aí para a nossa saúde. E nós vamos terminando por aqui. A gente pede para vocês que deixem um like, se inscreva no nosso canal, deixe o sininho ativado aí para receber as nossas notificações. Nós estamos trabalhando bastante para trazer conteúdo para vocês aí com uma frequência bastante grande, e espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.